Mas quando eu tomei conhecimento do tema que eu deveria tratar, porque afinal de contas o tema dessa conferência é esse, né? Eu fiquei realmente impactado quando eu vi isso, como reconstruir as nossas conexões a partir do amor e do cuidado e mais, de forma intencional. Olha que coisa linda. Como reconstruir conexões com base no amor, com base no cuidado, mas de forma intencional. Isso somente mexeu comigo e eu comecei a revirar o meu coração para tentar entender o que eu deveria compartilhar com vocês. E veio ao meu coração quando eu soube que a minha parte caberia falar alguma coisa sobre casamento, sobre a relação conjugal. Veio ao meu coração a realidade que eu tenho enfrentado frequentemente, exercendo esse ministério que Deus colocou sobre a nossa vida, ou sobre as nossas vidas, de aconselhar casais. Isso ardeu forte no meu coração, porque é o que a gente faz rotineiramente, frequentemente. E amados, nós temos ouvido, e o pior é que nós temos ouvido com alguma frequência, uma afirmação que tem nos deixado muito preocupados. É uma afirmação que eu jamais gostaria de ouvir num gabinete pastoral de alguém que é membro, de alguém que congrega numa igreja. Que é a seguinte afirmação: pastor, eu não amo mais a minha esposa. E nós temos ouvido isso. Pastor, eu não amo mais o meu marido. Ou então, quando um dos dois diz algo que choca mais ainda, e é realmente triste alguém ouvir, como a gente tem ouvido: pastor, eu não sou feliz nesse casamento. Pastor, eu creio que Deus não quer que eu viva uma vida infeliz. E nesse casamento, eu tenho sido infeliz. Tem como lidar com essa realidade? Eu creio que a primeira coisa que um casal cristão precisa fazer, a primeira coisa que um casal cristão precisa trazer à memória, é aquilo que Deus pensa acerca dessa afirmação, dessa colocação, dessa realidade. Qual, pastor? Eu tenho o direito de tentar um outro relacionamento, pastor, porque eu não sou feliz nesse casamento. Deus nunca me vê infeliz. E queridos, diante dessa colocação, eu preciso levar o casal que traz essa realidade para nós a entender algo que precisa ser considerado, que não pode ser desprezado de forma alguma. O que, pastor? Qual era a motivação que estava no coração de Deus quando Deus decide criar o casamento? Isso tem que ser levado em consideração. O que estava no coração do nosso Deus quando Ele, Deus, decide instituir o casamento? Porque, queridos, o casamento foi instituído por Deus não para atender uma necessidade humana. O casamento não foi criado para dar uma resposta aos sentimentos humanos. Não foi para isso. O casamento não foi criado por Deus para fazer Adão e Eva felizes. Não foi por isso. O casamento foi instituído para cumprir um propósito divino. Se você nunca parou para pensar, foi Deus quem determinou que houvesse o casamento antes mesmo de que o homem sentisse essa necessidade. Ou se o casamento não foi instituído por Deus porque Adão sentiu necessidade de se casar e pediu isso a Deus, não. Foi Deus quem disse, em Gênesis 2:18, foi Deus quem disse: não seria bom que o homem vivesse só. Foi Deus quem disse isso antes mesmo de Adão revelar isso a Deus. Por essa razão, dizer que quer se divorciar porque não ama mais, dizer que quer se divorciar porque se acha no direito de buscar a felicidade, me parece ser um argumento muito frágil para sustentar um desejo que afronta o propósito de Deus. E o que nos deixa mais assustados é que alguns casais que nos procuram no gabinete pastoral acabam se divorciando, mesmo com toda a ajuda, com todo o suporte, com todo o aconselhamento, eles acabam se divorciando.
e alguns com mais de 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casados. Eu faço questão de chamar o resultado dessa decisão de não continuar casado, eu faço questão de chamar de divórcio. Alguns chamam de separação. Não, é divórcio. Porque o divórcio, na minha visão, é muito mais do que uma mera separação. O divórcio determina uma divisão. Porque o divórcio não promove apenas a separação de pessoas. O divórcio não promove apenas uma divisão de bens. O divórcio provoca uma divisão cruel de uma família. Quando o casal se divorcia, eles não apenas separam os filhos, eles fazem com que os filhos fiquem divididos entre um pai que saiu de casa e uma mãe que ficou em casa, ou entre um pai que ficou em casa e uma mãe que saiu de casa. Então vamos ver o que é necessário fazer para que a nossa relação conjugal jamais atinja esse nível. Para que a nossa relação conjugal jamais chegue nessa condição. Como devemos nos comportar? Para que o nosso amor conjugal jamais acabe, jamais esfrie. Ou se algum casal chegou aqui com um casamento já morno, o que será necessário fazer para reacender a chama do amor conjugal? Porque eu creio que seja absolutamente possível viver um amor conjugal que nunca acabe. Posso ouvir um amém? É possível viver um amor conjugal que nunca acabe. E para dar base bíblica a essa nossa conversa, eu quero utilizar e reler alguns versos que estão no banner, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vou ler alguns versos, para depois conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Permitam orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças. Essa é a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco a partir dela, para que a partir dessa revelação maravilhosa, a gente possa entender muito mais claramente do que entendemos até hoje, o que significa o amor conjugal, o que significa casamento, o que significa família. Te damos graças por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Mas é muito bom quando a gente lê na Bíblia Sagrada essa afirmação que está no verso 8. A afirmação que diz que o amor jamais acaba. Isso é maravilhoso. Principalmente para nós que cremos que a palavra de Deus é a mais absoluta expressão da verdade. Então, isso alegra o nosso coração. Mas, infelizmente, a realidade que a gente tem ouvido nos gabinetes são casais dizendo que não se amam mais. E isso é muito triste. E eu fico realmente muito triste. A hora que a gente constata que o divórcio chegou na igreja. O divórcio chegou à igreja. E, amados, o divórcio não anda respeitando nem tempo de evangelho e nem tampouco cargos na igreja. O divórcio não tem respeitado nada disso. Ele tem chegado realmente para arrebentar. Mas o pior é que nós temos visto casais na igreja que ainda estão com a aliança na mão esquerda. Você vê o casal na igreja com a aliança no dedinho anelar esquerdo, a aliança está lá. Mas quando você conversa no gabinete, você percebe que o divórcio já está no coração dos dois há muito tempo. A aliança está no dedo, mas o divórcio já está no coração. E o que a gente percebe é que casais onde um dos dois
grave isso. A gente percebe é que casais onde um dos dois acha ou já deixou entrar no seu coração que não ama mais, esse casal já acionou o mundo espiritual contra si. Eu vou repetir. Quando um dos dois confessa com a sua boca que não ama mais, essa pessoa acionou o mundo espiritual contra o seu casamento, contra a sua vida, contra a sua família. E sem perceber, eles entraram num processo de destruição contínua. E que eu resolvi chamar de o ciclo do descasamento. Porque assim, hoje a gente está se casando um pouco cada dia mais, hoje a gente está se descasando um pouco cada dia mais, porque o casamento é uma relação dinâmica. Mas eu sei que para alguns, ser casado e ser feliz são duas coisas inconciliáveis. Pastor, não dá. Ou a gente é casado ou é feliz, as duas coisas não dá. Dá. Eu vivo isso, é possível. É perfeitamente possível ser casado e ser feliz. E eu costumo brincar dizendo que para ser casado e feliz nós só precisamos de duas virtudes. Com duas virtudes, apenas duas virtudes, é possível ser casado e feliz até que a morte separe. Nós só precisamos de paciência e beleza. Com duas virtudes é possível ser casado e feliz a vida toda. O desafio é saber quando usar um e outro. E a dica que eu deixo é: quando tudo estiver indo bem no casamento, as mil maravilhas, o que a gente usa? Beleza. Agora, quando tudo estiver indo mal no casamento, de mal a pior, o que a gente usa? Paciência. Gente, é só isso. Com beleza e paciência a gente vai e vai muito bem. Mas, brincadeiras à parte, vamos ver o que será preciso fazer para reacender a chama do amor conjugal. E para com isso, protegermos os nossos casamentos da ameaça do divórcio. E para te ajudar a entender esse processo, eu vou precisar te levar a dar alguns passos atrás, para que a gente possa pensar no que leva um homem e uma mulher a considerarem a possibilidade de se casar. Vamos voltar lá atrás na nossa Gênese. Para entender melhor esse processo, queridos, basta olharmos para a nossa própria história. Basta olhar para a tua história, como é que você começou até chegar ao casamento. E a partir daí, que você possa tentar identificar as razões que te levaram a se casar. Eu tenho certeza que aquele casal que conseguir fazer isso, ou seja, voltar ao início da sua própria história, vai aumentar consideravelmente as chances de manter acesa a chama do amor conjugal. Posso ouvir um amém? Eu entendo que um casal só considera a possibilidade de se casar quando algumas condições foram cumpridas. Assim como eu entendo que um casal só considera a possibilidade de se divorciar quando eles concluíram todo o ciclo de um doloroso processo de descasamento. O divórcio é o último estágio de um doloroso processo que foi sendo construído ao longo da relação, que eu decidi chamar de processo de descasamento. E durante o aconselhamento, a gente descobre que muitos desses casais que dizem que não amam mais, na verdade nunca souberam o que é o amor conjugal. E eu tenho encontrado casais que viveram um início de relacionamento extremamente prazeroso. Mas isso enquanto eles estavam apaixonados. Enquanto eles estavam apaixonados, era tudo a mil maravilha, era um negócio de Deus. Só que a paixão não vai levar ninguém casado até que a morte separe. Eu costumo dizer que paixão é igual remédio. Paixão tem prazo de validade. Um dia ela acaba. Então o que vai nos permitir viver casados e felizes até o final da nossa vida não é a paixão. O que vai nos permitir viver casados e felizes até o fim da nossa vida é o amor conjugal. Eu não sei se alguém já ouviu um testemunho de um compositor da música popular, chamado Vinícius de Moraes. Alguém foi falar com ele assim: Vinícius, o que você tem contra o casamento? Ele falou: nada.
Aí a pessoa falou, não, você tem que ter alguma coisa contra o casamento. Ele falou, não tenho nada contra o casamento, cara. Prova de que eu não tenho nada contra o casamento é que eu me casei 9 vezes. Ou seja, esse cara ficou casado enquanto a paixão existia. Quando a paixão acabava, ele trocava de esposa. Querido, quando vai chegando aquela fase, eu tenho visto isso. Quando vai chegar naquela... Porque toda paixão é assim, ela tem uma fase onde ela precisa passar por um processo de amadurecimento para se transformar num amor verdadeiro. Porque é ele que vai levar a gente casado até que a morte separe. Mas o que eu tenho percebido é isso. Quando vai chegar naquela fase onde a paixão precisa dar lugar ao amor verdadeiro, essa é uma fase crucial para todo casamento. Porque muitos casamentos, quando chega nesse momento da transição de paixão para amor conjugal, aí o casamento entra em crise. E aí você começa a ouvir o que no popular a pessoa diz, mas isso aí é a crise dos 2 anos, é a crise dos 3 anos, dos 5 anos, 7. Essas crises que o pessoal identifica aí. E que o ser humano tem uma facilidade muito grande, incrível, de confundir amor com paixão. Isso é próprio do ser humano. Muitos não sabem distinguir o que é amor e o que é paixão. Tanto que você pedir para uma pessoa que está perdidamente apaixonada, loucamente apaixonada, cegamente apaixonada, para ela definir o que é o amor, você vai ouvir coisas hilárias. Eu já ouvi algumas. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, amor é o que faz com que a gente perca o fôlego, fica com a respiração ofegante e a voz embargada. Gente, isso para mim são sintomas de bronquite asmática. Vai procurar um médico. Isso é bronquite asmática, não é amor. Mas a pessoa não sabe e acha que é amor. Ou então a pessoa fala, amor é algo que faz o coração bater acelerado, suar frio, te tira do chão e te leva às nuvens. Gente, isso é avião, isso não é amor nunca. Isso é avião. Mas a pessoa não sabe. Ou então a pessoa fala, pastor, amor é algo que faz... que chega de repente, sem avisar, nos deixa sem controle da situação, nos aprisiona e nos faz refém. Gente, isso é sequestro relâmpago. Todo dia está no Jornal Nacional. Sequestro relâmpago. Mas a pessoa acha que é amor, porque ela não sabe distinguir o que é amor e o que é paixão. Mas a verdade é que, ouvindo casais em crise, há quase 20 anos, nós chegamos à conclusão de que a causa para os divórcios é quase sempre a mesma. Perceba que, avaliando o que esses casais falam, a gente constata que a principal causa para os divórcios é a infidelidade conjugal. As crises podem se iniciar das formas mais variadas possíveis, mas a quase totalidade delas vai sendo alimentada pela infidelidade. E quando eu me refiro à infidelidade, eu não estou falando apenas daqueles casos onde um dos dois já teve um relacionamento fora do casamento. Não é disso que eu estou falando. Porque eu acho que a traição é a cereja do bolo, é a coroa da infidelidade. Porque na verdade, a traição só acontece porque a infidelidade já vinha acontecendo há algum tempo. Queridos, o adultério é apenas o coroamento de uma infidelidade duradoura. E alguém pode estar pensando assim, pastor, peraí, eu nunca fui infiel ao meu marido. Pastor, eu nunca fui infiel à minha esposa. Bom, isso vai depender muito do que cada um de nós entende que seja o que seja infidelidade. Será que é infidelidade? Pensa comigo, será que é infidelidade? Quando o marido começa a olhar insistentemente para outras mulheres, é infidelidade, sim ou não? Será que é infidelidade quando a esposa faz um monte de compras, o marido só fica sabendo quando chega a fatura do cartão? Será que é infidelidade quando os dois começam a pagar as mensagens do celular para o outro não ver? Será que é infidelidade quando um não pode saber a senha do celular do outro? Então a gente começa a repensar se realmente, de fato, a gente tem convicção para dizer, eu nunca fui infiel.
Porque, na verdade, muitos acham que a infidelidade só fica caracterizada quando há uma relação fora do casamento. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que ao olharmos para alguém com um sentimento impuro, nós já estaríamos adulterando. Se eu tivesse que definir o que na minha visão seja infidelidade, eu diria simples. Infidelidade é tudo aquilo que eu faço, mas que ela não pode saber. Infidelidade é tudo aquilo que ela faz, mas que eu não posso saber. Isso para mim é infidelidade. Porque na verdade, queridos, todas as vezes que eu não sou transparente, eu estou sendo infiel. Não duvidem do que eu vou afirmar. Não testem para ver se é verdade. Não testem para ver se é verdade. Falta de transparência e infidelidade andam sempre de mãos dadas. Falta de transparência e infidelidade andam sempre de mãos dadas. Queridos, a transparência total e absoluta é a vacina mais poderosa que eu conheço contra a possibilidade da infidelidade. Aquele cônjuge que confessa uma tentação hoje e pede ajuda ao cônjuge, não vai precisar confessar um pecado amanhã. E qual deve ser o nosso cuidado? É que aquele que ouvir essa confissão de tentação, ao invés de condenar, a culpa é sua, é porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, não. Aquele que ouvir uma confissão de tentação tem que ter a sensibilidade para entender que essa é uma atitude nobre. A atitude de quem confessa uma tentação é uma atitude digna de ser exaltada. Porque quem confessa uma atitude está pedindo ajuda. Porque se não quisesse ajuda, caía e não pedia ajuda, não pedia oração, não confessava. E quando você confessa uma tentação, você tira alguma coisa que está nas trevas e traz para a luz. Quando você confessa uma tentação, você tira alguma coisa que estava sob o domínio do príncipe das trevas e você troca de governo. Posso ouvir um amém? Precisamos ver uma confissão como um pedido de socorro. É um pedido de alguém que não quer pecar. Bom, dito isso, eu quero propor uma reflexão. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Para fazer isso, eu quero refletir com vocês sobre o que leva um casal a iniciar um relacionamento amoroso. Por quê? Porque depois que a gente entende como é que um relacionamento começa, fica mais fácil a gente vigiar para que esse relacionamento não acabe. Se a gente entender como é que começa o namoro, fica mais fácil vigiar para que o divórcio não bata na nossa porta. Amados, a relação conjugal é uma relação muito dinâmica. Não esqueça isso, eu vou repetir. Hoje a gente está se casando um pouco mais a cada dia. Hoje a gente está se descasando um pouco mais a cada dia. Grave isso, leve isso para a sua vida. E quando a gente entende como é que funciona o processo de se casar, cada dia um pouco mais, fica mais fácil a gente intervir nesse processo de descasamento. Mas para isso eu quero refletir com vocês sobre os passos que normalmente um casal dá antes de decidir pelo casamento. Eu entendo que todo e qualquer relacionamento amoroso só se inicia quando um homem e uma mulher se olham e alguma característica chama a atenção do outro. O que eu decidi chamar de admiração. Então todo o processo de construção de um relacionamento amoroso começa por esse primeiro passo, que é a admiração. Mas para que essa admiração mude de fase, para que essa admiração chegue ao namoro, eu tenho dois detalhes que são imprescindíveis. Primeiro, que essa admiração seja mútua. Os dois têm que se admirar, senão não dá namoro. E depois, qual é o outro? Vai precisar existir também, algum nível de desejo. Eu vou repetir. Para que o namoro comece,
Tem que haver admiração, mas tem que haver desejo. Porque se houver só admiração, não vai dar namoro, vai dar amizade. Você lembra? É amizade ou namoro? Vai dar amizade. Para dar namoro, tem que ter admiração e desejo. E não importa o que chegou primeiro, e não importa qual é o mais intenso. Tem que haver os dois, admiração e desejo. Porque eu acho que não é tão difícil entender isso, porque pensem comigo, se uma mulher se aproxima de um homem e não se sente atraída, ou se o homem se aproxima de uma mulher e não sente desejo, pode até dar amizade, mas não vai dar namoro. Posso ouvir um amém? As duas pessoas podem até se respeitar, tudo bem, mas elas vão se tornar amigas e não um casal de namorados. Mas qual é o detalhe que eu quero chamar a sua atenção? Qual é o detalhe que a gente tem que observar nesse processo? É que uma relação baseada somente, grave isso, uma relação baseada somente em admiração e desejo é um perigo. Ouça, uma relação baseada somente em admiração e desejo não tem futuro. Pastor, por quê? Pensem comigo. Se houver apenas admiração e desejo, o casal pode até iniciar um namoro. Mas a probabilidade maior é que ao invés desse namoro terminar ou chegar até o altar, ele vai terminar numa cama. Por quê? Porque sem o terceiro componente, que é fundamental para que o amor conjugal tenha adubo para germinar e crescer, tem outro terceiro componente que é fundamental. Que terceiro componente é esse? Eu preciso de admiração, desejo, mas é fundamental que exista uma boa dose de respeito. Grave isso, o amor conjugal só vai ser construído quando o casal tem na sua relação admiração, desejo e respeito. Aí sim, com admiração, desejo e respeito, nós temos os ingredientes necessários que, se misturados na proporção correta, vão dar certo. Vão fazer com que a nossa relação possa caminhar em direção ao amor conjugal verdadeiro. É necessário, é imprescindível que exista desejo, mas também exista respeito. Queridos, pensem comigo. Se um casal se admira e se deseja, mas não considera o respeito, não dá importância devida ao respeito, desconsidera princípios, desconsidera a palavra de Deus, a probabilidade que isso vá até as vias de fato e que isso não vá ao casamento é muito grande. Posso ouvir uma misericórdia? Bom, resumindo tudo isso que eu tentei dizer até agora, eu diria que para um casamento acontecer, para que um relacionamento amoroso chegue até o casamento, serão necessários admiração, desejo e respeito, porque são 3 ingredientes indispensáveis. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Se eu conheço muito bem esse processo de casamento, eu vou descobrir como é que é o processo de descasamento. Tem muito a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, pensem comigo. Por isso que eu não acredito, eu não acredito em amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Porque amor é o que é construído. Você pode ter desejo à primeira vista, admiração à primeira vista, pode ter tudo isso, mas nunca amor. Nunca. Queridos, o amor conjugal tem que ser o resultado final de uma construção. Amor conjugal é aquilo que vai crescer a partir de um casal que tem admiração, desejo e respeito. Então, depois de entender como é que nasce o amor conjugal, fica muito mais fácil entendermos por que o amor conjugal morre. Depois de entendermos como é que nasce o amor conjugal, fica mais fácil entender por que um casamento acaba. A gente começa a entender como é que uma relação que começou com um namoro tão gostoso termina num casamento tão ruim. Ouça comigo. Se a condição para que o amor conjugal seja construído é que exista admiração, desejo e respeito, eu posso garantir com a mais absoluta convicção que um amor conjugal só vai começar a morrer
depois que houver morrido admiração, desejo e respeito. Ouça, assim como o amor conjugal, verdadeiro de fato, não surge de uma hora para outra. Ele também não morre de uma hora para outra. Ninguém dorme com o casamento em dia e acorda com o casamento destruído. Não funciona assim, não é assim que funciona. Ouça, quando a gente ouve um casal dizendo que quer se divorciar, eu posso afirmar antes de sentar para conversar com o casal, só por ouvir dizer que eles querem conversar com a gente, que estão pensando em divórcio, eu posso afirmar que esse processo de descasamento já vinha acontecendo, há muito tempo. Eu posso afirmar que há algum tempo já não existia mais admiração entre o casal. Eu posso afirmar com a mais absoluta convicção que o desejo sexual já tinha ido embora há muito tempo. E agora começam a surgir os primeiros sinais de falta de respeito. Isso porque, queridos, a dinâmica do divórcio é exatamente essa. Essa é a dinâmica do divórcio. É assim que funciona o processo de descasamento. Primeiro se perde a admiração. Aí, sem admiração, o desejo sexual também começa a diminuir. E em algum tempo começam a aparecer os primeiros episódios de falta de respeito, com agressões verbais, às vezes até com agressão física. Só que por não entenderem isso, a justificativa que alguns casais dão quando decidem se separar é aquela mais simplória que eu falei lá no início: pastor, eu não amo mais a minha esposa, não amo mais meu marido. Na verdade, esse casal que fala isso já vinha asfixiando o amor conjugal há muito tempo, só que eles não tinham percebido. Queridos, eu tenho visto muitos casais vivendo isso. É preciso que a gente entenda que quando um casal decide se divorciar, não foi só o amor que acabou. Quando o casal decide se divorciar, é porque não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. Não existe mais admiração, o desejo já foi embora e não há mais respeito. E aí sim, sem admiração, sem desejo e sem respeito, o amor conjugal é assassinado. E eu quero dar um conselho de quem vai completar 48 anos de casado no dia 29 de dezembro. É melhor prevenir do que divorciar. Ouça, quando um dos dois, grave isso, quando um dos dois perceber que a admiração pelo cônjuge já começou a dar sinais de que está diminuindo, é preciso que a luz amarela acenda. E eu já vi casais falar assim: mas pastor, qual é a novidade? A gente não se admira mais, a gente tem 20 anos de casamento. Não, tem que se admirar sim. Tem que se admirar sim. Porque ouça, o primeiro sinal de que você deu um passo no ciclo do descasamento é a perda da admiração. Aí o casal deu o primeiro passo, que é perder a admiração. E falar é normal. A gente está casado há muito tempo. Não é normal. Sabe por que não é normal? Porque você não vai parar por aí. Se você não vigiar, não prestar atenção, você vai dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? É a perda do desejo. Porque quem não se admira mais não sente desejo. E aí, queridos, é inexorável. Depois de algum tempo sem admiração e sem desejo, vai faltar respeito. Os conflitos vão ser frequentes. Queridos, creia nisso. Você precisa pensar muito seriamente nisso. Se o casal não tomar alguma providência urgente, quando perceber que entrou nesse ciclo, começou a entrar nesse processo de descasamento, o resultado final
já está selado. Está só aguardando a falta de providência. O resultado final é divórcio. Não duvide disso. Queridos, se o casal não buscar ajuda, enquanto ainda há respeito, grave isso. Se o casal não buscar ajuda, enquanto ainda há respeito, o risco é de que um processo de reconciliação fique quase impossível. Porque depois já começou com falta de respeito, aí não adianta mais quase nada, porque já não tem mais respeito. Eu fecho aqui e eu concluo falando para aquelas pessoas que pensam assim: mas pastor, olha só, vamos ser sinceros, no meu caso, eu acho que vai ser impossível restaurar o meu casamento. Por quê? Porque eu tenho dito o seguinte: sabe como é que você restaura um casamento? O primeiro passo para restaurar um casamento é fazer o processo inverso. Qual foi a primeira coisa que o casal perdeu antes de chegar à decisão por divórcio? Foi a admiração. Então como é que você restaura um casamento? Buscando restaurar a admiração que levou até o namoro. É voltar lá atrás no processo e tentar resgatar aquelas qualidades que fizeram você admirar a pessoa com quem você se casou. É assim que a gente começa a restaurar um casamento. Ah, meu marido não me respeita mais, minha esposa não me respeita mais. Não adianta brigar por respeito, respeito não se cobra, respeito se conquista. Então como é que você faz isso? Voltando a admirar. O processo é esse. Porque a hora que você voltar a admirar, você volta a ter desejo. E a hora que você voltar a admirar e o casal se ajustar, fatalmente, não vai faltar respeito. Mas alguém fala assim: mas pastor, só no meu caso acho que é quase impossível. Por quê? Porque o meu marido não tem nada que eu possa admirar. Pastor, minha esposa não tem nada admirável. Gente, pensem comigo. Ninguém que está aqui é perfeito. Posso ouvir um amém? Ninguém é perfeito. Mas ninguém que está aqui é um lixo. Todos nós somos uma mistura de qualidades e defeitos. Nós somos assim. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Isso é normal a qualquer ser humano. Por isso o segredo é esse. O segredo é esse. Para de olhar para os defeitos do teu cônjuge e foque nas qualidades. Porque ele certamente tem. Ela certamente tem. E quem conseguir fazer isso vai viver um processo extraordinário. Porque na medida, grave isso, porque na medida em que você tira o foco dos defeitos, esses defeitos vão, a cada dia que passa, perdendo a importância. Se você tira o foco dos defeitos, eles vão perdendo a importância, mas perdendo a tal ponto que eles vão se tornar praticamente imperceptíveis. E o mesmo vai acontecer com as virtudes. Na medida que você decide focar nas virtudes, elas vão, a cada dia que passa, ganhando mais importância. Mas vão ganhando tal importância que elas vão ser capazes de salvar o teu casamento. E eu fecho aqui, e eu não quero escandalizar ninguém. Mas eu tenho vivido isso de perto, tenho acompanhado casais, e para mim isso é uma realidade inquestionável. Ninguém despreza a sua aliança conjugal, sem que antes já não tenha desprezado a sua aliança com Deus. Ninguém quebra a aliança conjugal sem que antes não tenha quebrado a aliança com Deus. Eu acho triste ver que a qualidade de muitos casamentos que eu tenho acompanhado só é ruim porque um dos dois desenvolveu uma péssima relação com Deus. A nossa qualidade de casamento está diretamente ligada à qualidade da nossa relação com o Pai.
Existem casais, amados, que ainda não romperam a sua aliança conjugal. Existem casais na igreja que ainda não se divorciaram legalmente. Mas acompanhando esses casais em gabinete, eu percebo que eles já estão emocionalmente divorciados. Eles continuam casados. Só que eles são infelizes. E não foi para isso que Deus te levou até o altar. Deus te trouxe até aqui hoje para que você fosse confrontado com essa visão. Para que talvez você percebesse que existe um processo para resgatar o teu casamento. Existe um caminho a ser percorrido para que o teu casamento volte a ser aquele que você sonhou. Que da mesma forma que ele foi construído, você pode fazer o caminho inverso e reconstruí-lo. Que você possa sair daqui hoje com um propósito muito cristalino no teu coração. Isso que é possível. É possível, é perfeitamente possível ressignificar o teu casamento. Para isso, basta que você saia daqui com esse propósito. A partir de hoje eu quero focar nas qualidades, nas virtudes que me fizeram apaixonado pela minha esposa, ou me fizeram apaixonado pelo meu marido. E quem fizer isso, sai daqui para reiniciar o processo de reconstrução do seu casamento. Eu tenho certeza que testemunhos serão dados daquilo que Deus vai fazer a partir dessa visão realinhada que você der ao teu cônjuge. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Eu sei que é difícil concorrer com a comida, porque a gente fala daqui, mas escuto o estômago roncar aí. Eu sei que é complicado, por isso que eu fui breve. Mas eu preciso que você saia daqui pensando nisso. Ouça, é impossível viver uma família abençoada. É possível desfrutar da companhia de uma família vivendo a plenitude de Deus na nossa casa, se nós não entendermos que tudo começa na relação conjugal. Tudo começa na relação do casal. Casais que vivem uma relação conflituosa, eu não diria que é impossível, mas dificilmente vão conseguir constituir uma família equilibrada, uma família onde haja paz, comunhão, uma família onde haja a presença do Eterno. Então, invista no teu casamento. Invista no teu casamento. Ouça, olha, casamento, ou vida conjugal e vida espiritual, precisam andar juntas, precisam ter a mesma atenção de nós. Se investir na tua vida espiritual, mas desprezar a tua vida conjugal, uma hora vai dar acidente. E normalmente é acidente com vítimas. Então sai daqui pensando nisso. O que eu preciso fazer para que eu viva um casamento abençoado? Porque eu tenho certeza que o casal que fizer isso não vai só abençoar a ele, casal, vai repartir isso com os filhos. Porque quando o casal vive uma relação conflituosa, eles têm uma plateia assistindo aquilo que acontece em casa. E normalmente essa plateia é formada pelos filhos. Além de estar vivendo uma vida sem qualidade, a gente vai estar gerando no coração dos nossos filhos uma aversão, uma resistência ao casamento. Será que quando os nossos filhos forem orar a Deus pedindo um cônjuge, eles vão ter inspiração suficiente em nós para dizer assim: me dê um marido igual ao meu pai, me dê uma esposa igual à minha mãe? Porque precisa ser assim. Nós precisamos sair daqui pensando nisso. Eu não vou fazer só por mim, não vou fazer só pelo meu casamento. Eu vou fazer para que a minha descendência possa ver em nós algo que possa ser repetido. Levanta a cabeça. Senhor Deus, Pai querido, aqui estamos como igreja, falando de algo que é precioso demais para os céus, porque foi a primeira instituição criada pelo Senhor, que foi a família. E nós como família possamos ter o entendimento de que de nada adianta orarmos, clamando por intervenção divina, se nós não vigiarmos, fazendo aquilo que te agrada. Quanto mais vigiarmos, fazendo aquilo que te agrada,
menos vamos ter que orar para que o Senhor entre com providência. Possamos sair daqui olhando para dentro de nós mesmos. Cada um saia daqui olhando para si, vendo naquilo que pode melhorar, naquilo que pode aperfeiçoar, para que o seu casamento seja um casamento extraordinário. E isso possa respingar em toda a sua descendência, com bênçãos e bênçãos sem medida. E eu peço seja assim, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Muito obrigado.